Olá, cursista, tudo bem? Iremos iniciar a unidade 2, que trataremos de um nível de risco, avaliando a sua probabilidade, seu impacto e também a definição do apetite ao risco. São dois conceitos importantes, mas precisa ter todo um conteúdo para embasá-los, e veremos a seguir. Gostaria de contar brevemente uma história que envolve essa questão de riscos e trata na questão da segurança do trânsito. A introdução do cinto de 3 pontas nos veículos foi uma invenção tão importante que a empresa Volvo abriu mão da patente, permitindo que outras montadoras também adotassem esse modelo. E assim você consegue visualizar o quanto a segurança do ser humano é importante com uma ferramenta, com um determinado instrumento. Coloco também um vídeo para demonstrar como você consegue fazer ultrapassagens de caminhões em estradas de vias de mão única, tendo uma ferramenta tecnológica que, por exemplo, é uma câmera na frente desse caminhão e um monitor, um vídeo, uma tela na sua traseira. Então, são exemplos de segurança do trânsito que estão envolvidos com o nosso dia a dia. Por que eu estou trazendo um pouco essa percepção agora de integridade pública? Gostaria de utilizar, assim como eu trouxe o elemento bem pessoal do nosso dia a dia com a segurança do trânsito, a integridade pública é algo que envolve o nosso contexto no nosso dia a dia, tanto como servidor público, como também cidadão que se relacionam com outras instituições públicas. E eu trago um pouco para esse nível individual, porque existe todo um aspecto comportamental que serve de base para a gente começar a perceber melhor o risco. O que é arriscado para um não é arriscado para outros. Assim como essa percepção da integridade que pode nos dar alguns exemplos para o nosso dia a dia. Nessa percepção de aspectos comportamentais, eu gostaria só de informar que existem 3 elementos que você consegue ter essa visão do indivíduo dentro de um ambiente, dentro de um contexto. Primeiro, nós como indivíduos, a gente está o tempo todo fazendo processo de escolha, de uma escolha moral. Por isso que tem aqui um pouquinho desse anjinho e desse diabinho. Então, até nessa questão do risco, eu consigo, eu tenho mais confiança. Opa, mas eu estou com medo. Né? Eu vou fazer isso aqui porque é o certo. Mas acontece algo de errado com alguma outra pessoa, com o seu certo que você imagina. Que aí é um pouco nessa questão, dessa dinâmica social. Você consegue visualizar que outras pessoas estão fazendo tais comportamentos e você busca seguir ou não segui-los. Eu posso usar o cinto de segurança para dirigir. Já é um hábito. Outras pessoas não têm esse hábito. Então, para vocês verem como isso está no nosso dia a dia. E hoje, até essa percepção tecnológica, os carros com seus sensores, eles começam a apitar e lembrar, você está saindo sem utilizar o cinto. Então, são esses alertas que estão envolvidos nesse contexto. Né? Sentou uma pessoa como seu passageiro, ela não usou o cinto, tem um sensor que faz o alerta. Então, não basta você usar, isso não necessariamente você, nessa sua escolha moral, você vai influenciar o passageiro ou não. Então, eu trago um pouco desses aspectos comportamentais, porque a noção de risco está envolvida um pouco nisso, nós como seres humanos, o nosso dia a dia. E aí, eu trago também alguns insights para essa questão da integridade pública. A integridade, ela depende dessa escolha da pessoa. Né? Então, a pessoa está ali nesse envolvimento dessa escolha moral. Então, ela está o tempo todo olhando e calculando se deve fazer isso de forma correta ou não. Ou por ter controle ou não ter. Também não é simplesmente em cima de controles, de punições. Né? Não dá para você ficar o tempo todo somente punindo. Você tem que trazer elementos de confiança para que as pessoas pensem como você e tenham essa mesma percepção do seu risco. Ela confia em você e ela topa se arriscar mais porque você também está ali presente. Nessa questão de integridade, também é importante ter uma definição bem clara que não existe comportamento ético super-humano. Aquela pessoa é perfeita.
ela sempre vai agir da forma correta. É importante você trazer vários elementos que façam com que reforcem para que esse risco de integridade, nesse caso, não ocorra. E também é interessante a gente pensar que a culpa ela é menor quando a responsabilidade é dividida. Então, até em termos de segurança, você consegue obter uma maior diminuição dos riscos dos problemas quando você consegue distribuir as tarefas por várias pessoas da mesma equipe. Sabe aquela pessoa que nunca tira férias? Será que ela não está fazendo também alguma coisa errada ali? Pode ser que não esteja, pode ser que ela esteja sobrecarregada, mas é interessante você perceber como essa distribuição das tarefas ajuda a essa diminuição desses riscos, em nível individual, mas envolvendo já um contexto de grupo. Você começa a visualizar que esses níveis de risco individuais, eles se tornam grandes demais à medida que você consegue perceber que cada um consegue perceber um risco diferente. Então chega um determinado momento que a gente precisa priorizar esses riscos. E como você consegue definir essas priorizações desse risco? Para nível de integridade, é interessante de você perceber que você pode reduzir o número de etapas, e aí isso facilita para você desenvolver. Se tem muitas etapas, seria interessante você trazer alguns elementos de riscos ali e deve priorizar. Você também pode ter uma percepção de quais são as áreas que têm um maior nível de deficiência. Você pode olhar também a diversidade de atores e áreas envolvidas. Então, se tem muitas áreas envolvidas, não seria interessante você dar uma olhada aqui, porque nem todo mundo daquelas equipes tem o mesmo pensamento de uma forma uniforme sobre o nível de riscos. E também é interessante você visualizar essa área sensível para esses riscos de integridade, onde tem uma maior probabilidade de ocorrência ou onde vai ter um impacto maior. E agora eu trago 3 conceitos que são fundamentais para a compreensão da gestão de risco. Um é o risco inerente. O que é o risco inerente? É aquele risco que você consegue visualizar a existência dele. Então, ele está vindo. É aquele problema que já existe e não necessariamente a organização ela tem algum elemento de controle. É o risco do nosso cotidiano. Vai acontecer, ou pode acontecer. O risco residual, ele já é o risco que tem algum mecanismo de controle. Você fez alguma etapa para mitigar esse risco, para reduzir esse risco, para acabar com esse risco, inclusive até aceitar esse risco, mas ainda deixou algum tipo de risco. Certo? Então, o risco inerente é o risco que já é dado, é o risco que está ali dentro da organização, você faz algum elemento de controle e ainda tem um risco residual. Esse ciclo de risco inerente e de risco residual, ele se retroalimenta, porque você pode fazer mais um ou outro elemento de controle para esse risco residual e vai gerar um outro risco residual, porque você já está num outro nível de risco inerente e de risco residual. Concordam comigo no seguinte aspecto? O nível de risco residual, ele precisa ser menor ou igual ao risco inerente. Sempre dá essa tentativa de você trabalhar para a diminuição do risco. E como é que você tem essa percepção de que algo está diminuindo, está se tornando mais aceitável? E aí ele dá o exemplo até do palatável, é o apetite ao risco. Então ele dá essa noção de apetite, que é o nível de risco que a organização, o que aquele grupo de pessoas ou que você de forma individual está disposto a aceitar. Você pode muito bem chegar e dirigir sem cinto de segurança. Outras pessoas não estão com essa disposição. Em termos organizacionais, o Estado ele pode te multar. Então você começa a visualizar que esse comportamento não é o comportamento desejável e tem elementos de riscos que vão ser minimizados para diminuir esse apetite ao risco.
E como você consegue visualizar se existe algum tipo de controle para esse risco inerente? Você começa a trabalhar com uma certa descrição, você monta uma escala, onde aqui eu trago um exemplo, nesse slide, em que você pode visualizar desde a inexistência desse nível de controle até um nível forte de controle. E aqui tem a descrição, então você começa a visualizar uma gradação nesse nível, nesse envolvimento desse nível de controle, e isso que está descrito de forma qualitativa, ela também pode ser dinamizada dentro de uma escala de forma numérica, de forma quantitativa. E essa percepção de quantificar algo facilita na definição da matriz de probabilidade e impacto, onde você consegue mensurar se o impacto é básico, se é baixo, se é alto, a probabilidade de ocorrência é algo muito raro, é algo frequente, é algo esporádico. E aí você consegue mensurar o nível de risco, se ele é baixo, se ele é moderado, se ele é elevado. Então você começa a definir escalas. Tem a percepção aparentemente subjetiva, mas com esses elementos você consegue ter uma forma mais objetiva de tratar, inclusive trazendo essa descrição a essa forma numérica. E assim você começa a trazer elementos que a gente vai ver, certo, Leonel? E o apetite? O apetite serve para você delinear aquele risco que você considera aceitável. Então, nessa imagem, você consegue visualizar o risco 1, o risco 2 e o risco 3 fora do nível de apetite ao risco da organização. Mas você traz algum elemento de controle e que faz com que esse risco, que ele era um risco inerente, por exemplo, o risco 1, que ele possa tanto diminuir a sua probabilidade de ocorrência, como diminuir o seu impacto e ele virar esse risco 4. É um risco residual. Ou, por exemplo, você saiu de um risco 2, manteve a probabilidade de ocorrência, mas você conseguiu trazer um elemento que diminuísse o impacto. Ele virou o risco 5. E aí ele está aceitável. Então você sai daquele nível de risco inerente, coloca algum elemento de controle e ele vira um risco residual com um nível mais aceitável de apetite ao risco. Outra forma de fazer a avaliação desses riscos é você definindo bem, por exemplo, o objetivo. Você começa a trabalhar isso. Por exemplo, nesse exemplo do slide, pagar a obrigação financeira corretamente, valor, credor e prazo. E você consegue analisar esse risco de forma detalhada. Qual é o risco de ocorrência, qual é o nível dele, a forma que ele vai tratar, o nível de controle, a resposta ao risco, a ação. Então você consegue trazer vários elementos para essa dinamização e essa avaliação do risco. Os seguros é um exemplo também de você tratar esse risco de uma forma compartilhada. Então aqui eu trago um exemplo, por exemplo, de você visualizar que executivos assinavam seguros para proteger o seu patrimônio durante, por exemplo, uma operação da Lava Jato. Claro que aqui tem algumas regras, né? Ele não cobria quando era um crime doloso. Mas é interessante de você visualizar um pouco dessa mudança de percepção, contratando os seguros. E isso é recorrente. Eu trago um exemplo da Lava Jato, mas você ainda consegue visualizar que ainda tem essa busca em termos de proteção do patrimônio pessoal, tratando a aquisição de seguros, né? Então você começa a visualizar que isso também é possível como mais uma das ferramentas. Uma ferramenta muito comum da análise dos riscos na área de qualidade era o diagrama de Ishikawa, a espinha de peixe, onde você conseguia visualizar o problema e, a partir disso, selecionar diversas categorias e identificar causas e subcausas desse problema. Eu acho que a maioria de vocês devem conhecer, mas eu gostaria de apresentar, nesse outro slide, uma evolução desse modelo, que é o que a gente vai adotar aqui nesse curso.
a gente vai usar um modelo chamado gravata borboleta, ou bow tie, onde você não só olha essas causas, assim como era o espinha de peixe e as suas categorias, você também olha as consequências daquele risco, daquele evento de risco. Então você está olhando os dois lados. Embora aqui esteja assimétrico, eu gosto até de comentar um pouco de que essa gravata ela é como se fosse um pouco desproporcional, ela é meio torta. É possível que você consiga ter uma percepção maior dos elementos de causa, porque você vai fazer todas as suas medidas preventivas para que esse evento de risco, onde está o centro da gravata borboleta, ele não aconteça. Mas se esse evento de risco acontecer, ele tem consequências. E a partir daí você tem que tratar medidas de mitigação. Então você não pode demorar para acabar com aqueles riscos, aquele evento de risco. Então é mais interessante você tratar e pensar as diversas causas para você visualizar como tratar de forma rápida as consequências daquele evento de risco. E eu digo que vou trazer isso porque é interessante vocês preencherem essa sintaxe, que ajuda a vocês terem essa percepção de uma forma, né, frasal, né, por uma frase, né? Devido à causa-fonte, poderá acontecer tal evento de risco, o que poderá levar uma descrição do impacto, um efeito, uma determinada consequência, impactando no objetivo do processo. Então você começa a visualizar que a percepção do risco ele está inerente a um objetivo, assim como a gente tratou na unidade 1, a essa percepção da estratégia. E ainda separando um pouco mais a causa, a gente pode tratar ela como as suas fontes e as suas vulnerabilidades. Nesse caso, a vulnerabilidade ela vai ser inexistência, inadequação ou a deficiência em uma fonte de riscos. Então eu trago aqui uma tabela com várias fontes de causas, né? Pessoas, processos, sistemas, infraestrutura, né? Eventos externos, tecnologia e tipos de vulnerabilidades que estão presentes dentro da organização. Então, ajuda a você ainda detalhar ainda mais aquele modelo da gravata borboleta. Trago um exemplo a mais, onde você consegue visualizar a gravata borboleta entrando os eventos de risco, a causa e a consequência. E aí tem um exemplo aqui, né? Devido à coleta insuficiente de preços, falta de método para tratar os preços obtidos ou ausência de capacitação poderá levar à estimativa de preços inadequadas, com consequente sobrepreço, superfaturamento e atraso na licitação. Então, você consegue visualizar que tem várias causas e a consequência dela. Então, você começa a estruturar dentro de uma sintaxe esses elementos que ajudam a você tratar esses riscos de uma forma mais bem estruturada e vocês vão poder fazer isso dentro das atividades desse curso. E por fim, agradeço. Estamos terminando a unidade 2 e em breve iremos para a nossa última unidade. Fico à disposição de vocês, está aqui novamente meus contatos. Utilize todo o material que está disponível dentro do ambiente virtual de aprendizado. E vamos lá, estudem mais e coloquem em prática a gestão de risco, porque ela está nesse nosso dia a dia como pessoas, mas ela está envolvida nesse nosso contexto como organização. Até breve. Tchau, tchau.